Olá, muito bem-vinda a esse canal. Eu sou a Karina Papa e nesse canal Lidere Já nós falamos sobre desenvolvimento de líderes e desenvolvimento de carreira. No vídeo de hoje eu vou falar diretamente para você que está assumindo aí a sua primeira liderança. E aí, o que te espera? Bom, vamos lá. Como é que se inicia esse processo de assumir aí uma liderança, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você geralmente é um profissional que já tem muito repertório, que entrega muito, que contribui muito com a organização, e a partir daí, os dirigentes acima, os seus líderes, seus gerentes, seu diretor começa a falar: puxa vida, o João é uma pessoa que se destaca no trabalho dele. Vamos combinar ele para assumir aí uma liderança, ser responsável por um setor? E aí, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Inclusive, hoje eu trouxe aqui um formato diferente e eu espero que vocês me deixem saber depois nos comentários se vocês gostaram, tá? É um formato de aula mesmo, com PPT, onde a gente vai trabalhar aí cada um dos pontos, até porque assumir uma primeira liderança é um grande salto na carreira. Depois você vai assumindo novos desafios, mas o primeiro sempre é muito importante, muito especial, quando você deixa de assumir só a sua carreira SA e você passa a gerenciar outras pessoas. Então, é um momento que a gente tem que olhar com muito carinho e com muita atenção, tá certo? Então, geralmente é assim, né? Ou você é aquela pessoa que se destacou pelo excelente trabalho que realiza, ou você é uma pessoa que idealizou esse momento, falou: puxa vida, eu quero um novo desafio, eu quero viver uma experiência diferente. E nesse momento, eu acredito que eu já esteja pronto para assumir uma liderança, e aí a liderança chega para você, tá certo? Então, para a gente dar uma aquecida aqui, vamos ver algumas imagens aqui. Deixa eu passar aqui. Que esse cantor aqui está fazendo com a plateia, pessoal? Imagina você tá lá num show, uau, todo mundo gritando, feliz, engajado, sabendo a letra da música ali na ponta da língua. Esse cantor aqui, ele está liderando um grupo, certo? E um professor, o que que um professor está fazendo? Um professor está ali conduzindo o ensino, conduzindo o aprendizado, compartilhando seus saberes e também está conduzindo aquele grupo ali de alunos para um nível diferente, para um salto no seu nível de aprendizado. E um médico, o que que um médico está fazendo aqui? O médico está liderando aqui o cuidado na relação médico e paciente. Então, ali naquele momento, o paciente está ali recebendo as informações ali daquele médico, certo? E aqui um líder mesmo que está ali assumindo a posição e está conduzindo aquele grupo, tá? E o que que a gente fala então, o que que é liderança? De uma maneira bem simples e didática. Liderança é um processo de mobilizar e engajar pessoas numa determinada direção para atingir um resultado, certo? Então, eu vou trazer até um pouco aqui da minha experiência. Como eu já trouxe em outros vídeos, eu era da área da saúde, trabalhei 15 anos na área da saúde, tá? De formação, eu sou assistente social. Em 3 anos atuando no hospital, eu provavelmente me destacava, realizava ali um bom trabalho, e as pessoas, o meu diretor me chamou: Karina, você não quer assumir uma gerência aqui no hospital? Eu vou te convidar, passando para você, gostaria que você assumisse a gerência do ambulatório. Naquele momento, eu era assistente social, o que que eu fazia? Eu cuidava das visitas, eu cuidava dos atendimentos dos pacientes, dos familiares, acompanhamento de alta, assistência para ver se estava tudo certo. No momento em que o doutor, né, que era um médico, que era o diretor do hospital, me chama para assumir um ambulatório, as minhas atribuições mudam completamente, porque nesse momento eu deixo ali de cuidar só das minhas funções, eu tenho que assumir 3 grandes responsabilidades. Então, eu tenho que assumir não, né, porque aí eu tenho uma equipe para fazer para mim, mas eu tenho que dar conta de 3 grandes pilares, pensando num hospital. Eu tinha que acompanhar a assistência dos pacientes do ambulatório, então, se as consultas estavam adequadas, se o tratamento estava ok, se a equipe estava dando suporte para esse paciente, eu tinha que dar conta da estrutura, se todas as salas estavam adequadas, estavam limpas, se tinham materiais suficientes.
se todas as vagas das consultas estavam sendo 100% ocupadas, para não ter, ali, né, para a gente ocupar 100% daquela agenda. Também tomava conta para não ter excesso de encaixe, acompanhava ali o planejamento das cirurgias, acompanhava insumos para saber se estava tudo ok com os insumos, o planejamento do tratamento desse paciente, e tinha que fazer também a parte da gestão de pessoas. Então, férias, escala, quem eram os profissionais que iriam atender naquele momento, enfermagem, médico, técnico de gesso, técnico de raio-x, administrativo, fazer todo esse acompanhamento da estrutura. E dentro disso tinha que ter um bom relacionamento com os funcionários, saber como é que estava, se estava gostando, muito problema, né, pessoal, o trabalho assim muito repetitivo de dia a dia, a gente tem que dar um suporte aí na parte de gestão de pessoas, tá? Estabelecer ali os limites, o que pode, o que não pode, cuidar com conflitos, uma boa convivência entre os funcionários. Então, tudo isso foi a mudança de chave, né? Eu tinha ali um dia que era eu, de repente eu tinha um grupo ali que eu tinha que conduzir e com vários desses pilares. Então, é exatamente isso daqui. A partir disso, eu convido você a fazer uma reflexão no seu trabalho. Quais serão os desafios que serão impostos aí para você nessa nova função? Quais são, as atribuições do cargo? Quais funcionários você vai ter que acompanhar? Quais os cargos, as competências desses funcionários, para você saber o que é pertinente a cada um deles? Processo, estrutura, como é essa estrutura que a partir de agora você vai ter que olhar? Então, porque você começa a deixar de olhar ali para o seu quadrado e você começa a dar um zoom. Você tem que dar um zoom ali na sua estrutura para você realizar esse acompanhamento adequadamente, tá? Vamos lá. Quais são os maiores desafios da primeira liderança? O primeiro desafio é ajustar esse relacionamento entre liderados e a sua nova autoridade. Porque até assim, imagina que na sexta-feira você ainda almoçava com todos os seus colegas, na segunda-feira você vira gestor. É uma grande mudança, até para a gente. E aí, nesse primeiro momento, a gente tem que dar uma ajustada aí para caber nessa cadeira e ficar, eu diria, eu não vou dizer mais confortável, porque na liderança você vai perceber que não existe conforto. Se tem um lugar que é desconfortável, é liderança. E se tem um lugar que você aprende todo dia, também é na liderança. Então, aqui é para você ficar mais adequada nessa cadeira, né? Nesse primeiro momento, é estranho, porque você vai passar a olhar de outra maneira. Se você ali enquanto líder, você é um guardião da organização. Então você não pode mais, ver coisas e não se posicionar. Você está ali sendo a referência, você é um pilar de referência da empresa. Então, a partir daí, você tem que também se comportar como tal. Então, esse daqui é um grande desafio no início de liderança. O segundo grande desafio, conciliar gestão de pessoas e tarefas diárias. E aqui, pessoal, por exemplo, quando eu trabalhava no hospital, eu sou assistente social de formação. Então, assim, tem atribuição de enfermagem, que é a enfermagem que vai fazer, não sou eu que vou fazer. Agora, eu via muitos colegas enfermeiros que eles acabavam assumindo um trabalho ali assistencial, tá? E aí, que não era dele. Então, olha o perigo quando você sabe muito da operação. Quando você sabe muito da operação, você tem que ter cuidado com esse distanciamento entre as atribuições diárias ali e como você dá conta de dar esse suporte para a equipe sem necessariamente colocar ali na mão na massa. Claro que vai ter momentos que vai precisar, certo? Agora, tem que ter um equilíbrio, porque às vezes, como a gente está desconfortável em outras áreas, e é por isso que eu trago aqui esse ponto de atenção para você, você acaba agregando coisas porque você está com dificuldade em outras. E aí você, bom, aqui eu performo, aqui eu vou bem aqui, então deixa eu fazer isso aqui, mas não é isso. Você tem que olhar para aquilo que cabe para você nesse momento, tá? Uma outra situação, dificuldade de motivar outras pessoas, de desenvolver os liderados, tá? Então, aqui, ó, desenvolver liderados incorre aqui nessa mesma questão, conciliar a gestão de pessoas e tarefas diárias.
porque muitas vezes é tão fácil para você ir lá e fazer que você prefere assumir a tarefa do que passar para alguém. E aí vai ser um grande problema para vocês futuramente. Comunicar, como você comunica aí com esses liderados? Como você delega? E aí, às vezes, a pessoa não sabe delegar, e aí ela fica ali microgerenciando. Será que está fazendo bem feito? Ó, porque é meu nome que está em jogo, é meu nome que está na reta. Então, deixa eu ver se está direitinho para não ter nenhum problema. E aí, isso é um grande problema, isso gera muito estresse e desgaste na equipe. E outro desafio também é trabalhar com a diversidade de liderados, porque você tem um estilo. Quando você estava ali trabalhando, você tinha o seu clã, você tinha o seu grupo. Geralmente, a gente se aproxima de pessoas que são parecidas com a gente. Quando a gente assume a liderança, você vai assumir todos os funcionários. E aí você tem que equilibrar essas ponteiras aí, porque você vai ter que se comunicar com outras pessoas diferentes do seu perfil e você tem que ajustar a sua comunicação para isso. Quais são os principais erros no início da liderança? Como eu falei anteriormente, focar mais na tarefa e menos na gestão de equipe, principalmente se você é uma pessoa mais que você gosta, se você é uma pessoa mais executora, sabe? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa executora. Eu gosto de uma coisa que requer concentração, que eu fico ali fazendo. Só que isso eu posso fazer, mas eu não posso abrir mão de fazer gestão de pessoas. Como eu falei da questão da insegurança, de não caber ali muito bem na cadeira, possível omissão por insegurança. Então, muitas vezes, por você ainda não estar muito confortável na cadeira, você deixa de se posicionar. Só que isso aqui é um perigo gigante, porque isso aqui vira uma bola de neve, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Outro ponto, consertar os erros ao invés de ensinar e acompanhar. Também falei ali dos grandes desafios. Então, como às vezes você, geralmente, como eu trouxe, né? Geralmente, o cara que assume a primeira liderança é a pessoa que estava performando ali na função. Então, ele sabe a função, mas aqui não é sobre saber, é sobre ensinar e conduzir o grupo. Então, é o drive mental seu aí que você tem que mudar. Considerar a gestão de pessoas como perda de tempo, isso eu já vi muito, inclusive quando eu atuava, quando eu era funcionária, e hoje, quando eu dou treinamento para líderes, de falar: é muito difícil para mim sentar para conversar, Karina, eu gosto de ir lá, de fazer meu trabalho e ir embora. Não adianta. Quem está na cadeira de líder tem que desenvolver pessoas, tem que desenvolver a habilidade de comunicar e se relacionar. Controlar em excesso por não saber influenciar, como a gente falou, de transitar ali entre os diversos perfis, medo de se expor e aí não pede a ajuda. Cara, você está começando, você está aprendendo, então você tem que sim pedir ajuda. E escolher clones e não colaboradores. Isso aqui é um perigo, porque quando você assume a gerência, você começa a participar dos processos seletivos. O que que acontece? Se você não desenvolver essa habilidade de transitar entre os diversos perfis, geralmente as pessoas correm o risco de sempre contratar pessoas parecidas com você, espelho. Só que isso a longo prazo, pessoal, vai trazer aí uma falta de oxigenação na equipe, falta de criatividade, porque como é que as equipes expandem e crescem? À medida que a gente tem novas ideias, tem novas culturas, tem novos insights. É claro que aqui existe sim as pessoas, os cargos, as competências, as atribuições ali pertinentes ao cargo. A gente tem que olhar para isso. Agora tem que trazer esse colorido, essa diferença aí dos perfis, das personalidades, dos talentos, porque assim a gente cresce a equipe, tá? E aí, eu vou falar um pouco agora, então, pensando numa estrutura mesmo. Existem diversas estruturas, tá? Aqui eu estou trazendo uma estrutura mais hierárquica mesmo, onde a maioria das empresas ainda funcionam dessa maneira, tá? Eu vou dar um adendo aqui, porque, gente, estava tendo uma reforma na frente da minha casa e eu vim para um coworking. Então, se tiver algum barulho aqui, desculpa, mas foi o melhor que eu consegui fazer para manter o compromisso aqui de trazer meus vídeos aqui e dar esse acompanhamento para vocês, beleza?
Então, aqui, voltando para o planejamento estratégico, numa estrutura mais hierárquica, a gente tem aqui essa estrutura mesmo, né, de piramidal. Então, a gente tem aqui o operacional, que é a base da organização. A gente tem o tático e a gente tem o estratégico. O operacional, lembra quando eu trouxe o exemplo do hospital? É a base. Então, é a linha, é a porta de entrada, que é o pronto-socorro. Depois que entra para o pronto-socorro, vai para o ambulatório, vai para os acompanhamentos, vai para as cirurgias eletivas. Então, pensando aqui numa rede de supermercado, o operacional é a linha de frente, é quem está ali recebendo os clientes, quem está realizando as vendas, quem está fazendo aquele acompanhamento chão de fábrica mesmo. A gente tem um tático, que já são aí as gerências intermediárias, que faz o acompanhamento da base da operação e leva essas informações para o estratégico. Quem que é o estratégico? O estratégico é quem está levando a empresa para frente, quem está levando a empresa para o futuro, para alcançar novos territórios, para alcançar novos resultados, para manter um resultado, né? A gente fala aí muito hoje em dia com essa mudança de mercado, com essa volatilidade. Então, assim, muito do planejamento estratégico hoje diz aí das pessoas continuarem no topo do mercado, com a fatia de mercado, questão de finanças, como é que faz reposicionamento de marca, se está atraindo o cliente certo, tudo isso está no estratégico, que está levando a empresa para adiante. O tático é aquele que leva as informações para cima e faz esse acompanhamento no operacional. E o operacional é quem conduz mesmo a organização. Se a gente colocar isso aqui em termos de cargos, para ficar mais claro para você, o operacional geralmente são os técnicos, analistas, nível médio, supervisor, coordenadoras, lideranças, gestores operacionais, cargos operacionais, administrativos, estagiários, aprendizes. O tático, gerência, coordenação, supervisores, consultores e especialistas. Às vezes a pessoa ela não tem um cargo ali de liderança, mas a função dela é uma função muito estratégica. É um engenheiro sênior aí, é uma função muito estratégica, tá? Então, ele está aqui também no nível tático. Quando a gente vai aqui para o estratégico, são conselho, CEO, presidente, C-level, diretoria, gerência executiva, tá? E pensando agora em papéis, tá? A questão da liderança é um grande equilíbrio entre gestão e liderança. Gestão é toda aquela parte de processos. Lembra quando eu trouxe aqui no início? A parte da agenda, dos atendimentos, da estrutura, dos controles mensais, dos pagamentos mensais, dos checklists, de todos aqueles controles mensais que você tem aí na sua atribuição mensal, quinzenal, semanal, que seja. Então, é todo um roteiro, um script de atuação ali para aquela função. E aí, em cima disso aqui, ó, você direciona esforços para que toda aquela estrutura se mantenha rodando e sendo acompanhada, tá? Tem a gerenciamento de processos aqui, rotina, procedimento, horário de entrada, horário de saída, taxa de ocupação, horário de pico, horário de menos pico, toda a estrutura documental. E aqui, pessoas focadas, porque isso aqui precisa estar funcionando muito bem para a estrutura rodar perfeitamente. Agora, o que acontece? Quando as pessoas ficam aqui muito na gestão da operação, corre o risco de ficar muito fria, de ficar muito dura. E lembre-se, nós somos seres sociais, a gente precisa desse envolvimento, a gente precisa desse relacionamento. E é por isso que a gente fala, então, da liderança. Gestão tem a ver com processos, liderança tem a ver com pessoas. Então, numa perspectiva aí da liderança, você vai envolver as pessoas para realizar as tarefas, você vai inspirar, você vai comunicar de modo a conduzir as pessoas para esse trabalho, para essa atribuição. Você vai para aquelas pessoas que já são mais experientes, que já entregam mais, você vai desafiá-las a alcançar aí novos patamares, tá? Então esteja bem atento nessa dança, nesse equilíbrio aí entre a gestão e a liderança, lembrando que gestão está para processos, liderança está para pessoas. E aí, pessoal, a gente também olha aqui como por isso que eu falei, né? A liderança é o lugar mais desconfortável que existe e é o lugar onde a gente também
mais aprende. Porque se o líder ele foca muito na liderança e no processo, pode virar uma anarquia, pode virar uma bagunça, porque a gente precisa do controle, só que a gente tem que ter o controle temperado com as relações. Então, aquele líder que tem dificuldade de se posicionar, que quer ser muito amiguinho da equipe, também vai trazer problemas, tá? Então, a gente fica muito atento aí nesse equilíbrio. E aí, por último, uma frase aqui muito reflexiva que fala exatamente disso. Fala que a maioria das organizações, elas são supergerenciadas e sublideradas. O que que significa isso? Que a gente foca muito na parte de controle, de processo, de estrutura, de saber se está fazendo bem. E as relações, certo? Então, por isso que hoje em dia a gente fala muito, da segurança psicológica. Eu sou especialista em segurança psicológica, dou muito treinamento sobre segurança psicológica e vou trazer aqui nesse canal alguns vídeos aí muito bacanas sobre segurança psicológica, de como a gente conduz a equipe para gerar confiança, para que elas se sintam seguras para falar e trabalhar. Então, tá aqui, ó, tá na liderança, tá nas relações que a gente tem que fortalecer, só que a gente também não pode fortalecer demais a liderança e deixar de fortalecer o processo, que aí a gente corre risco de ficar ali no mimimi. Não, não é mimimi, é trabalho, é entrega. Só que eu vou estar aqui do seu lado para você performar da melhor maneira possível e assim todo mundo crescer e desenvolver juntos, tá? Vou parar de compartilhar aqui agora. Como eu disse para vocês, esse vídeo, eu trouxe aqui um formato de aula para contribuir aí, nessa nova jornada aí de novos líderes que estão assumindo novos cargos e papéis, tá? Me deixe saber aqui nos comentários se vocês gostaram desse modelo de aula, tá? Inscreva-se no canal, acompanhe, que eu estou fazendo tudo aqui com muito amor e carinho para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau.